Fala galera! Professor Françoélio Queiroz, teu professor de Física, o professor do Sistema Passe de Ensino. E te convido mais uma vez para resolvermos uma questão do nosso simulado. Questão 102. Essa questão 102, ela versa sobre a competência 2, habilidade 6 e o conteúdo é magnetismo, tá bom? Magnetismo. Vamos acompanhar a leitura da questão. Em um laboratório, criou-se um equipamento para detecção de partículas carregadas, ou seja, diferente de zero, lançadas no interior de um campo magnético através da deflexão de suas trajetórias. Deflexão quer dizer desvio. Uma carga elétrica, ao penetrar numa região de campo magnético, poderá ficar sujeita a uma força magnética defletora, ou seja, que vai tirá-la da sua trajetória original. E esta força magnética, ela depende, a força magnética, ela vai depender do módulo da carga, da velocidade dela, do campo magnético e do ângulo formado entre os dois vetores. Força magnética. Francisca Maria, quero ver-te bem sensual. QVB. Q de carga, V de velocidade, B de campo. E o seno do ângulo formado entre os dois vetores. Caso o ângulo θ seja zero entre a velocidade e o campo, o seno de zero vale quanto? Zero. Quando uma carga elétrica é lançada na mesma direção e sentido das linhas, a força magnética será nula. Não haverá deflexão, a carga sairá em trajetória retilínea. Caso o ângulo θ seja de 180 graus, a força magnética também será zero. Por quê? Porque o seno de 180 também é zero. Então, multiplicando QVB vezes zero, não vai ter força. Cargas elétricas lançadas na mesma direção das linhas e em sentidos contrários, ou seja, o ângulo formado entre elas é de 180 graus, também não haverá deflexão, não haverá força. Agora, caso o ângulo θ seja de 90 graus, eu posso dizer que a força magnética será máxima e será classificada como uma força centrípeta. A força magnética será máxima e descreverá papel de força centrípeta. Desta forma, o movimento descrito pela partícula dentro desse campo magnético, considerando-o uniforme, será movimento circular uniforme, visto que a força magnética descreverá papel de força centrípeta. Sendo assim, se o movimento é circular, eu posso descobrir o raio da trajetória. Raimundinha, minha vida, quero beijar-te. Françoélio, como é que tu descobriu a expressão do raio? Igualando a força magnética à força centrípeta, lembra? A força centrípeta é mv ao quadrado sobre o raio. Desta forma, você vai igualar a centrípeta à força magnética e vai encontrar a expressão do raio da trajetória da partícula que será defletida. Desta forma, se o movimento é uniforme, implica dizer que esse movimento vai me dar um período. Françoélio, o que é o período? Tempo necessário para dar uma volta completa. Então, nós teríamos aqui 2πm sobre QB. O que eu fiz? Substituir a velocidade, variação de espaço, dividido pela variação de tempo. E assim, eu acabo descobrindo o tempo, que é chamado de período. Então, aqui nós teremos o período do movimento e aqui o raio da trajetória. Acompanha comigo. Ele continua. As partículas são aceleradas por uma mesma tensão, ou seja, mesma DDP, sendo ejetadas em alta velocidade no interior de um campo magnético. Devido à alta velocidade, pode-se ignorar o efeito, pode-se desprezar o efeito gravitacional. Assim, após serem lançadas
lançados 3 tipos de hidrogênio. Lembra que nós temos o hidrogênio 1, o hidrogênio 2 e o hidrogênio 3. Hidrogênio 1 é o prótio. Hidrogênio 2 é o deutério. E o hidrogênio 3 é o trítio. Percebam que a diferença dos hidrogênios não é a sua carga. Todos eles têm carga mais 1, porque o núcleo do hidrogênio é mais 1. Agora, a massa depende do número de prótons e do número de nêutrons. O hidrogênio 1 tem uma massa 1, o hidrogênio 2 uma massa 2 e o hidrogênio 3 uma massa 3. Ou seja, tem um mais massivo do que o outro. E a questão pergunta: após serem lançados 3 tipos de hidrogênios normais às linhas de indução magnética, ou seja, o ângulo ele é de 90 graus. Então vai ter força magnética máxima. Infere-se que o prótio não será desviado. Falso. Se o ângulo é de 90 graus, haverá uma força magnética máxima e haverá uma deflexão, ou seja, um desvio. Não haveria desvio se o ângulo fosse 0 ou 180. O trítio apresentará o maior período. Período é o tempo. Lembra que o período, tá aqui o período, ó. O período, ó, a carga é a mesma dos 3, hidrogênio 1, 2 e 3, a carga é a mesma. O campo magnético é o mesmo. Quem tiver maior massa, obrigatoriamente terá o maior período, porque o período é diretamente proporcional à massa. Então, o trítio apresentará maior período? Sim, nosso gabarito é letra B. Mas vamos acompanhar por que as demais estão falsas. O trítio apresenta o arco de circunferência de menor raio. Vamos lá? Quem tem o maior raio é aquele que tem a maior massa. Como o trítio tem uma massa grande, visto que todas as cargas foram aceleradas igualmente com a mesma velocidade, a carga é a mesma, a velocidade é a mesma, o campo é o mesmo. Quem tem maior massa tem maior raio. E ele diz que o raio é menor, está falso. O deutério apresentará o arco de circunferência de maior raio. Falso, é o trítio. Letra E. Os 3 tipos apresentarão o mesmo arco de circunferência. Falso. Quem tem a maior massa tem o maior raio. Quem tem a menor massa tem o menor raio. Logo, o deutério terá um raio intermediário. O prótio tem o menor raio, o trítio tem o maior raio e o deutério tem um raio intermediário. Então, letra B, B de bom aluno. Espero ter sido suficiente e te encontro logo mais em outras resoluções. Tchau, tchau!